Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Histórias que Enriquecem. Esse não é um podcast sobre dinheiro. É um podcast sobre quem você precisa se tornar para viver uma vida próspera de verdade. Eu acredito que muitas pessoas não estão pobres de recursos, estão pobres de voz, pobres de identidade, pobres de coragem para assumir quem são. O meu porquê é simples e profundo: despertar a essência das pessoas, devolver a elas a própria voz. Lembrar quem elas são antes do medo, da vergonha, das crenças que as calaram. Aqui, cada história não é entretenimento. É espelho, é permissão, é um lembrete poderoso de que quando alguém tem coragem de contar a própria história, outras pessoas têm coragem de reescrever a história delas. E este é o poder do storytelling. Quando você aprende com as experiências dos outros, você encurta caminho, evita dores desnecessárias e, principalmente, percebe que não está sozinha. Cada episódio é um convite para você ouvir de coração aberto, para reconhecer partes suas nas histórias que passam por aqui e para entender que prosperidade começa de dentro para fora, na identidade, na consciência e na decisão de se posicionar no mundo. E antes de começarmos o episódio de hoje, eu quero agradecer quem acredita nesse movimento e torna isso tudo possível. A Confraria Story, que me veste com roupas elegantes e atemporais e cheias de presença, porque imagem também é comunicação, também é energia e também conta história. E claro, a Vega Produtora, que cuida de toda a produção desse podcast com excelência, sensibilidade, profissionalismo, transformando propósito e experiência. A Vega Produtora, que está a 2 quilômetros do centro de Curitiba e pode produzir o teu filme. Então, eu vou deixar aqui o contato da Vega Produtora para você entrar em contato e saber mais informações. Você que tem vontade de patrocinar um filme ou criar o seu filme, eu indico a Vega Produtora. Agora, respira fundo, abre o coração, porque a história de hoje pode não ser sobre você, mas vai tocar exatamente onde você precisa. Está no ar o segundo episódio do podcast Histórias que Enriquecem e eu quero cumprimentar a minha convidada de hoje, Fátima Balaban, fotógrafa. Seja muito bem-vinda ao Histórias que Enriquecem. Muito obrigado. Estou lisonjeada, de estar aqui com você. E vamos conversar, né? É isso mesmo. Você tem grandes histórias para nos contar. A Fátima, que também é minha aluna, fez uma live comigo. E, gente, essa mulher tem muita história boa para nos contar. E ela presta um serviço diferenciado aqui na cidade de Curitiba. Ela é fotógrafa, especialista em fotografar momentos especiais, né? Eu quero que você conte para a gente um pouco sobre isso, sobre esse chamado. Porque ela não é uma fotógrafa qualquer, gente. Ela tem um chamado, que é registrar momentos especiais entre mães e filhos. Como você percebeu esse chamado? O que você fazia antes de ser fotógrafa? Então, eu comecei tudo muito cedo na minha vida, né? Então, meu marido abriu uma empresa e eu fui trabalhar com ele nessa empresa, porque não fazia sentido ele pagar, para uma outra pessoa fazer o que eu poderia fazer. E eu entrei lá na empresa, eu dizia assim para ele: eu vou ficar só até você se organizar, tá? E fui ficando. Uhum. Então, eu era responsável por toda a parte administrativa da empresa, né? Uhum. E eu nunca escondi a grande paixão que eu tenho pela fotografia. Então, naquela época, era tudo junto e misturado. Tipo, eu trabalhava na empresa, eu cuidava das crianças, né? Eu tenho 2 filhos, e da casa e tudo mais. Mas eu sempre dava uma escapadinha e ia fazer um cursinho de fotografia. E, para você ter uma ideia, meus filhos têm fotos, assim, demais, assim, né? Eu sempre fotografava, muito. Aí, aquele trabalho parece que vai engolindo a gente, né? Uhum. E quando eu me dei conta que eu já estava lá há muito tempo, o meu filho mais velho estava indo fazer o vestibular. Nossa. Aí que me deu aquele estalo, falei: meu Deus, eu ainda estou aqui fazendo o quê, né? Era empresa de quê que ele tem? É uma oficina diesel. Ah, diesel. Né? Você cuidava da parte administrativa. Toda administrativa. Uhum. Aí eu pensei: meu Deus, não, chegou a hora de eu, dar um jeito de sair daqui. E eu fiquei 24 anos com ele. Nossa, que 24 história. anos foi muito tempo. E eu vou te falar, por ser uma empresa familiar, é muito difícil você descolar as coisas. Imagina. Né? Porque
A verdade é que a empresa virou extensão da minha casa, né? Então era tudo muito junto, família, casamento, empresa. E eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para sair daqui? Né? Que para ele era cômodo, né? Eu estar cuidando da parte financeira da empresa, ele estava sossegado. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer uma cirurgia e era para eu me ausentar 30 dias da empresa. Daí eu arrumei uma menina, coloquei lá, né, treinei ela tal, e fui fazer a cirurgia. Só que eu tive um problema bem sério, tá? É a primeira vida que você perde? Naquela história lá que você já Não, perdeu? é a segunda. Ah, essa é a segunda. a primeira- Gente, ela já perdeu 3 vidas, só tem 4 agora. É, mais ou menos por aí. Essa foi a segunda. Tá. Então eu fui fazer a cirurgia, que era uma... Esqueci o nome, né? Eu fui retirar o útero. Ah, tá. Só que eu tenho problema com anestesia. E daí lá na cirurgia eu tive uma intercorrência e tal, e acabei ficando... Era para ficar 30 dias fora da empresa, eu fiquei 90. Para me recuperar e tal. E quase fui mesmo, tá? Aí o que aconteceu? 90 dias em casa, eu tive tempo suficiente para pensar, né? E repensar na minha vida. Aí foi a hora que eu pensei, não. Chegou a hora de eu, né, tomar uma atitude e seguir o meu caminho. Seguir o meu chamado. Aí eu pensei, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu peguei... a menina acabou não dando certo, arrumei um rapaz, daí eu treinei o rapaz, tal, e fui saindo aos poucos, porque daí eu entrei num curso que era 1 ano. Então, no começo era aula segunda e quarta, daí foi aumentando, entendeu? Quando eu vi, eu estava de segunda a sábado na aula. E eu fui saindo, né, de leve, fui saindo devagarinho. Santo curso, né, que apareceu aí pra você ir se desligando. Quando ele se tocou, eu já estava fora. Entendeu? Entendi. Aham. Mas até hoje ele fala assim, você me abandonou, né? Não sei o quê, tal. Aí eu falo, meu Deus, 24 anos, você acha que foi pouco? Né? Dedicando ao trabalho dele, né? E o período que eu estava lá, eu não era feliz. Porque eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Entendi. Então isso para mim era muito penoso, sabe? Muito penoso mesmo. E agora, né, eu falei, não, agora é hora, eu vou e fui. E daí encaminhou as coisas e eu fui indo. Então, em 2021... 2 funcionários lá da empresa, né, dele, pegaram Covid. E ele também. E o que aconteceu? Nesse período, em 20 dias, os 2 funcionários faleceram. Nossa, meu Deus. Então foi um baque muito grande pra gente, sabe? Muito grande mesmo. E eu já estava parada desde 2020, que eu fui a primeira a parar. Como é que eu ia fotografar gestante, recém-nascido, com aquela situação do Covid, que ninguém sabia o que ia dar aquilo, né? E eu pensava assim, eu nunca pensei em dinheiro. Eu sempre pensei, em primeiro lugar, o bem-estar da mãe e da criança. Né? Tanto que quando começou, eu falei, não vou fotografar mais, eu vou ficar em casa, vamos ver o que vai acontecer e tal. E eu já estava surtada já, porque eu já estava 1 ano trancada em casa, vendo todo mundo, né, daquele jeito. Daí via meu marido e meu filho mais velho sair todo dia para trabalhar, porque eles eram essenciais. E eu trancada, né? E eu sou muito agitada, muito, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei, vou ter que fazer alguma coisa, senão eu vou surtar, né? Eu reformei minha casa inteira, inteira. Quase fiquei doida. Tudo. Comprou várias plantas também? Nossa! Pra você ter uma ideia, eu arranquei o jardim da frente, eu arranquei toda a pastilha da piscina, todas. Mandei arrancar tudo, pintei a casa. Eu virei a louca da organização, sabe? Eu tirei tudo. Não teve um cantinho na minha casa que eu não tivesse mexido, não Mas tivesse isso é limpado. ótimo, né? Porque parece que quando você vai se organizando por fora, por dentro, você vai se organizando também, não é, Fátima? Só que daí, pós-Covid, eu descobri um aneurisma cerebral, né? Aí que veio o problema. Eu fiz a primeira cirurgia, eu tive umas intercorrências na cirurgia, e alguma coisa me dizia que alguma coisa tinha dado errado. Aí, assim, você faz a cirurgia, dali 6 meses você vai e faz um exame para ver como é que ficou a cirurgia. Porque eu coloquei um stent, tipo de coração, né? Que chama Fred. Coloquei um Fred e 6 meses depois fui fazer o exame e cheguei lá, o médico olhou para mim e falou, olha, eu já fiz trocentos procedimentos desse e o teu foi o segundo que deu errado. Não por erro médico, mas alguma coisa no teu organismo. Até ele me pediu licença para reportar isso para uma revista médica. Aí eu olhei para ele e falei, tá, e agora? Ele, tudo de novo. Falei, não é possível, né? Eu falei, tinha que ser comigo. Aí ele falou, o que a gente vai fazer, né? Falei, vamos lá, vamos de novo. Vamos encarar essa bagaça aí, né?
Aí fiz a segunda cirurgia, aí é pior, né? Porque você já sabe como é que é. Aqueles 6 meses para mim duraram 6 anos, né? Aí depois que eu fiz o exame lá, tal, daí ele falou, não, agora tá tudo bem e tal, e vida que segue. Mas até eu me recuperar de tudo isso, eu fiquei 3 anos e meio afastada da fotografia. Você me contou aquele dia que a gente fez a live. Então, o que que acontece? A impressão que eu tive que foi assim, eu dormi, né, tipo, entrei em coma, fiquei 3 anos e meio em coma, e quando eu acordei, tinha mudado tudo. A coisa tinha dado, assim, um boom, sabe? E eu fiquei perdida, completamente perdida naquela situação toda. E a primeira coisa que eu fiz, comecei a fazer, né, para voltar, foi ir para congresso, né, fazer workshop, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu estava na Semana da Fotografia, tá? Que tem em Balneário Camboriú e eles fazem agora também em Curitiba. Eu estava na Semana da Fotografia lá em Balneário e chegou um rapaz lá, né, um casal, e eles contaram a história deles e que eles iam lançar um congresso, um festival em Lajeado. E assim, a empatia foi de imediato, assim, sabe? Parece que tudo que ele estava falando lá era para mim. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, o ano que vem eu vou para Lajeado. Aí ele ficou me olhando assim, mas por quê? Eu falei, porque vai ter um festival lá que chama Metamorfoses, tá? É um festival totalmente diferente do que a gente está acostumado, né, em termos de fotografia, porque lá eles não falam só sobre técnica, sobre, sabe, coisas assim, materiais. Eles tocam no teu espírito, cara, sabe? Eles tocam de uma maneira assim no teu coração. E eu fui para lá, não foi fácil, porque a logística lá é meio complicada para chegar, né? Passei um monte de perrengue, né, que eu nem vou falar aqui, foi um monte de perrengue, o Maurício sabe. Mas quando eu cheguei lá, no local do congresso, ele estava assim, no meio da escada. Eu subi e fui direto falar com ele. Falei, Maurício, você não me conhece, mas eu tinha que estar aqui hoje. Daí contei a história para ele, tudo que tinha acontecido e tal. Daí ele falou, realmente, você tinha que estar aqui. E a partir dali, eu não larguei mais deles, tá? Porque é muito diferente o congresso deles, muito diferente. Aí o que acontece? Inclusive, eu estou indo em março de novo, né? Eu tô quase virando gaúcha, menina, porque eu tô indo 3, 4 vezes no ano pro Rio Grande. Que legal. E assim, lá eu entendi que eu recebi o acolhimento que eu precisava naquele momento, sabe? Não só profissional, mas também pessoal, né? Eles me acolheram, eles me abraçaram, e dali que eu consegui voltar para a fotografia e realmente entender qual é o meu propósito, tá? Eu sou fotógrafa de materno-infantil, né? É o meu foco. E assim, se antes eu já tinha um amor pela fotografia, agora, não sei nem dizer, menina, o que floresceu ali, porque assim, realmente a fotografia para mim é uma paixão, é uma entrega. Olha, é até difícil de falar, assim, sabe? Por quê? Eu me conecto com a cliente, com a grávida, para você ter uma ideia, eu não consigo fotografar as pessoas sem antes conversar, entender o que a pessoa espera daquela fotografia, o que ela quer de verdade. Então, assim, graças a Deus eu tenho encontrado várias clientes que têm o mesmo propósito que eu. Que eu sempre falo, para mim, a fotografia não é uma foto. É uma entrega. Eu me emociono porque, para mim, é muito forte isso. Isso faz parte da sua alma, né? Do seu chamado, do que você veio fazer aqui na Terra, Fátima. E ela respondeu um briefing, né, para estar aqui hoje, para eu poder conhecer um pouco mais dela, do trabalho. E você diz que realmente é algo maior. E eu quero que você traduza isso para as pessoas agora. Por que uma mãe grávida deveria fazer um ensaio fotográfico dela? Por exemplo, eu tenho 2 filhas que já são adultas. Eu não fiz um ensaio fotográfico meu quando eu estava grávida, porque foi um momento tão difícil para mim, eu me senti tão mãe solteira, Fátima, não tinha o pai perto, então eu queria me esconder, eu não queria que ninguém me visse grávida, e eu me arrependo imensamente de não ter feito um ensaio fotográfico grávida, porque acredita que eu não tenho nenhuma foto mostrando o meu barrigão? Eu acredito. E quantas mulheres também têm esse sentimento que eu tive, porque eu fiquei grávida com 15 anos, naquela época não tinha celular, a gente tinha que
trabalhar, a gente tinha aquelas câmeras de filme que você deve ter começado. Exatamente. Não tinha celular, gente. Então era muito difícil pra gente poder fazer um ensaio fotográfico. E naquela época era muito caro. Caro. 2000, eu fiquei grávida no ano de 2000. Pare e pensa comigo, quantas mulheres sentem aquilo que eu senti? E é por isso que o seu conteúdo é tão importante, Fátima, para você falar para elas por que elas deveriam fazer um ensaio fotográfico. Olha, eu penso assim, a gravidez é um momento único e mágico. E você registrar cada minuto daquela experiência é uma coisa que você vai guardar, é um tesouro, você vai guardar para o resto da tua vida, né? Sim. Então você vai olhar para aquela foto e você vai dizer, meu Deus, nesse dia, nesse horário, eu estava assim, eu estava assado. E o que eu procuro fazer? Por isso que eu te falei, eu tento conversar, né? Se não for ao vivo ali, né, pessoalmente, mas por chamada de vídeo, né? Uhum. Para eu entender o que aquela mãe quer, o que ela espera, de que maneira que eu posso mostrar para ela. E eu sempre falo, eu não vendo uma foto, eu vendo uma experiência, tá? Porque eu sou mãe, né? Sou mulher, então eu sei, eu entendo as dores da gestante. E cada uma tem uma dor. E uma gestante nunca vai ser igual a outra. Nunca. Elas podem ter coisas parecidas, mas cada uma é única. Então eu olho para elas e cada uma tem uma história, né? Cada uma tem uma vivência. Então para mim é isso. É entrega, né? Aquela entrega que eu faço com amor. Eu não olho pela questão financeira, entende? Sim. Eu olho pelo sentimento. Entendi. Você disse que você edita suas fotos chorando. O que realmente passa no seu coração no momento que você está ali editando aquelas fotos? Então, não é em todas, lógico que eu vou chorar, né? Mas tem algumas por causa da história delas, né? Uhum. Como você falou, tem umas que são mães solteiras, outras engravidaram, mas tipo lá teve um relacionamento breve lá, né, com a pessoa, engravidou, e às vezes o pai não está ali presente, entendeu? E a mãe tem que arcar com tudo, né? Então, assim, o peso emocional é muito grande. E daí eu fico pensando, né, eu já vivenciei tantas histórias assim, que eu olho para a mãe e aquilo me dói também, sabe? Porque a gente sabe que, pô, a criança não foi feita sozinha, né? Isso. Precisa dois para fazer um. Então, eu não entra na minha cabeça a pessoa abandonar, sabe? E assim, uma coisa que eu sempre falo, essa conta um dia chega, né? Sim. Entendeu? A mãe vai penar, né, durante muito tempo, mas quando essa criança crescer, né, que for um adulto que já entender, ele vai questionar. Por que, né, o meu pai não estava presente aqui nas fotos? Por que isso, por que aquilo? E isso é uma conta que eu acho que a maioria dos homens não se atenta para isso. Mas eu já assisti de camarote várias situações, sabe? Que a conta chega. Tudo que a gente faz aqui nesse planeta, a gente colhe aqui mesmo, né, gente? Então, esse podcast é para isso, para trazer consciência para vocês. Vocês estão vendo, né? Eu converso com a minha convidada e também eu trago um pedacinho da minha história, né? Eu sei que muita gente que está me assistindo aqui não sabia que eu tinha 2 filhas, não sabia que eu fiquei grávida com 15 anos, não sabia que eu era mãe solteira. Então, o podcast é para isso, para trazer para você histórias que conectam com a sua vida, porque todo mundo já passou por alguma situação como essa. E, Fátima, qual que é o maior mito sobre a fotografia newborn? Muitas mães têm medo de fazer uma foto com o bebezinho newborn. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, assim, são nas primeiras horas que o bebê nasce? Ou nos primeiros dias, porque, gente, é tão pequenininho, ele tá tão pequenininho e ele tá ali, assim, fazendo uma pose, segurando alguma coisa. É tão fofinho aquilo. Eu sou apaixonada com criança, principalmente recém-nascido. Conta aí, qual que é o mito que as mães têm na hora de fazer um newborn? Então, a maioria tem medo, né, porque acha que vai machucar, tal. É normal a mãe ficar insegura. Só que, assim, a gente é preparado para lidar com aquela situação. Então, o bebê nasceu, eu já combino com a mãe, né? Olha, eu gosto de fazer um ensaio entre 7 e 12 dias. Por quê? Porque, às vezes, você vai tentar fazer o newborn, a criança, por ser tão pequenininha, tudo, mas eles têm vontade própria, tá? Aí, você tem que ir no ritmo deles, né? Então, eu sempre peço, nesse período, tá? O correto é até 15 dias de nascido. Tá? Passou dali,
as articulações enrijecem. Né? Então, tem posições que você já não pode Gente, colocar. tem umas fotinhas que o bebê tá assim, ó. Não é? Tem. É uma mais linda que a outra. Então, daí, o grande mito é assim. É fácil fazer de bebê, o bebê só dorme. Todas me falam a mesma coisa. Eu digo, não é bem assim, tá? Às vezes, um ensaio demora 4 horas, 5 horas, entendeu? Porque você tem que ir no ritmo da criança. Então, a criança chega, às vezes está dormindo, né? Você vai mexer, Ela acorda, aí a mãe dá mamar, daí a criança faz cocô, entendeu? É aí assim, chora. Então, você tem todo um trabalho ali, você tem que ter uma paciência. Eu sempre brinco. Fotografar newborn é um exercício de paciência, tá? É diferente de um adulto, que você fala, faz assim, faz assado, faz, né? A criança não, ela tá ali, você tem que ir no tempinho dela, entendeu? Então demora, é demorado o ensaio newborn. Eu imagino. E qual que é a diferença, e assim, o que a mãe perde quando ela escolhe uma fotógrafa para fotografar esse momento tão especial aí do bebê e também a gestação dela? O que ela perde quando ela escolhe uma fotógrafa pelo preço e não pelo cuidado? Infelizmente, você sabe que em toda profissão, né, tem os bons e tem os não tão bons, né? Então, o que acontece? Se você pega um fotógrafo despreparado, você não vai ter fotos boas. Na pior das hipóteses, aí, eles podem machucar a criança, né? Então, eu acho que é uma coisa muito criteriosa. Então, assim, nesse ponto, eu sou muito sarna, assim, sabe? Se você for lá no meu estúdio olhar, todas as roupinhas são embaladas uma a uma. Ah, você fornece as roupinhas para os bebês? Fazer a foto? Sim, eu tenho um arsenal lá. Eu sempre brinco. Não sabia Tudo que disso. você vê nas minhas fotos, a única coisa que não é minha é o bebê. Entendeu? Muito legal. O resto é tudo meu. O meu estúdio, às vezes, parece a casa China, sabe? Porque eu tenho tudo que você imaginar. Tudo, 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 tudo. Então, a criança usou, tudo que eu usar na criança já vai direto para lavar. Né? Eu recebo assim, escuto muitos comentários das clientes, que às vezes vai em alguns estúdios, os que, né, não são bem preparados. Você chega lá, tem um puff, em cima daquele puff tem uma montanha assim, ó, de roupa usada dos bebês, das gestantes, tudo embolado lá, entendeu? E daí a fotógrafa vai lá, pega aquela roupa que foi usada, que está lá sei lá quantos dias, e vai usar no teu filho. Então, assim, inadmissível, né? Inadmissível. Sim. Então, o que você faz de diferente na prática para que o bebê não sinta frio, não passe dor e que a mãe possa ficar em paz? Porque a mãe, quando tem um bebê, parece que nasce nela um instinto de leoa e ela quer proteger. E como que você vai entregar o teu bebezinho que acabou de nascer, que tem ali menos de 15 dias, na mão de uma pessoa que você não tem muita familiaridade, que acabou de conhecer praticamente, né, Fátima? Como que você transfere essa segurança para a mãe, para ela poder te entregar o bebezinho dela, para você fazer as fotos? Por isso que eu te falei, eu sempre converso primeiro com a mãe. Quando eu faço gestante, geralmente elas vêm para o estúdio fazer as fotos. Aí o que acontece? Elas já ficam olhando como é que funciona, como é que é a limpeza, como é que é a organização, né? Então aquilo já passa uma segurança para elas, entendeu? E daí a maneira como eu conduzo tudo, a pessoa já sabe que eu vou fazer a coisa da maneira certa. Então, na maioria dos casos, a mãe chega, a mãe está cansada, principalmente o primeiro filho, né? Não sabe como é que é. Tudo é novo para elas, né? Então, muitas, quando chega no estúdio, elas já me entregam a criança. Aí eu sempre brinco, né? Eu pego o pacotinho de amor e no final eu vou te entregar o pacotinho de amor, como você me entregou. Então, eu que troco, eu que faço tudo. É mesmo? Elas gostam muito porque, assim, elas podem descansar um pouco, né? Sim. Tem algumas que dormem sentada, menina. Ah, eu sei, sabe? Como é que é isso, dorme gente. sentada, porque os primeiros dias lá não é fácil. Não. Muda tudo, né? A minha filha mais nova, ela só dormia grudada no meu peito. Ela não dormiu nada no berço. E aí eu emagreci, virei um palito, porque eu só dava de mamar para aquela criança. Tanto é que hoje ela é mais alta do que eu, tem 1,86 m, você acredita? Acredito. Então, eu passo essa confiança para a mãe, né? Ela sabe que está entregando o filho dela por uma pessoa experiente, né? Então, assim, é o que eu te falei desde o começo. Eu sempre prezo pela integridade da criança, da mãe, né? O resto, para mim, é resto, entendeu? Eu tô ali para aquilo. Então, até quando eu tô fotografando,
eu esqueço do que está acontecendo em volta, né? O mundo para mim acabou ali, entendeu? Você eu tô ali focada entra e em flow. Você entra em flow. Tipo a Dani Angel aqui fazendo o podcast. Quero agradecer mais uma vez a Vega Produtora, que sem essa produtora, esse podcast não iria acontecer. E se você tem um sonho de fazer o teu filme, entre em contato com a Vega Produtora. Tem aqui o link aqui embaixo na descrição. Gente, tem filmes incríveis. Entra no canal do YouTube da Vega Produtora. Eu vou deixar o link aqui para você também. Venha conversar com o César Vega Filisbino, o maior produtor de filmes aqui de Curitiba. Eu super recomendo. Fátima, voltando aqui para o nosso papo. Você me falou que viveu uma história única com uma família, e eu quero saber se você pode contar essa história aqui com a gente. Uma história forte, que ela falou assim, é por isso que eu faço o que eu faço. O que aconteceu com essa família aí que você viveu essa história? Então, eu já vivi várias histórias que me marcaram muito, né, durante esse período todo que eu fotografo, mas teve uma em especial que, assim, era um casal mais velho, né, não era um casal novinho, já era um casal mais maduro, e a mãe já tinha tido, eu acho que 5 ou 6 abortos espontâneos. Uhum. E ela queria muito ser mãe. E ela não desistiu do sonho dela, tá? Aí fez várias inseminações e tal. E a última, ela falou, essa vai ser a última, por causa da idade dela, já estava, né, complicado e tal. Vai ser a última. Se não der, paciência, né? Uhum. Mas ela fez até o último minuto. Aí o que aconteceu? Ela engravidou. Daí, quando ela engravidou, ela veio conversar comigo. Olha, eu quero fazer um ensaio gestante. Na verdade, eu quero fazer um acompanhamento da gestação. Então, ela vinha todos os meses para eu fotografar ela. Tá. A criança nasceu, daí eu fiz... Eu fotografei na maternidade. Eu tinha feito chá de bebê. Naquela época não tinha esse negócio de chá revelação, né? Uhum. Fiz o chá de bebê. Daí fiz o newborn dele. Fiz o batizado. E fiz o acompanhamento até 1 aninho. Então, todos os meses, né, ela vinha com ele e tal. Tá. Quando chegava no estúdio, ele já me dava os bracinhos, já me conhecia, né? E aquilo, nossa, para mim era o máximo, né? Porque o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de acompanhamento, eu viro um integrante da família. Sim. Durante aquele período, né? Uhum. Então, a gente cria laços. Né? E tá. Aí... Ela terminou, né, o acompanhamento de 1 aninho, fez o smash, eu fotografei a festa de 1 aninho, aí encerrou aquele pacote. Mas aí todos os anos ela vinha, trazia para fazer Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tal. Então, assim, foi uma cliente, sabe, que se agarrou em mim de verdade. Uhum. Até teve algumas vezes que eu encontrei eles na rua, o menininho olhava e falava assim, olá, minha fotógrafa. Ah, meu Deus. Nossa, isso que é coisa melhor pra gente, né? Sim. Ser reconhecida, assim. Tá. Só que daí o que aconteceu? Ele estava com 3 aninhos, descobriram um câncer nele. Ah, meu Deus. E aquilo foi, meu Deus, foi muito triste para todo mundo, né? Ver aquela criança sofrendo daquele jeito. E daí passou por todo aquele processo lá, né? De químio, rádio, sei lá mais o quê, aquela coisa toda. E no final das contas ele faleceu. Nossa, que triste. Então, essa cliente, tem gente que não entende. Uhum. Até hoje, né? Não consegue entender. Todos os anos, tá? Todos os anos, na data de falecimento dele, ela vem lá no estúdio. Ela vem lá no estúdio, a gente se abraça, ela chora muito, tá? Isso já fazem 6 anos já. Nossa. E, olha, não é fácil, sabe? Eu sei que ela vem. Então, eu já fico esperando, porque eu sei que ela vem. Aí ela fala assim pra mim, você é a única pessoa que me entende. Porque uma mãe enterrar um filho é muito triste. Ela disse, é inadmissível a gente enterrar um filho, ver como ele sofreu, você tá ali de pé e mão atada e não poder fazer nada. Uhum. Então, essa história me tocou muito, porque assim, eu estava muito envolvida com eles. Muito, 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 muito. Eu imagino. Então, esse luto, eu sempre falo para ela, esse luto não é só dela, é meu também. Uhum, né? Eu sempre brinco, quando ele saiu da barriga dela... Você estava lá. Eu fui uma das primeiras pessoas que ele viu. Olha que legal. Porque estava eu e o médico ali, né? Então, assim,
Não tem como não. Não. Mas vamos olhar para o lado bom agora dessa história, né? Que bom que ela pôde te encontrar e registrar todos os momentos da gravidez, todos os momentos da vida, desses 3 aninhos que ele teve aqui na Terra, foi registrado. Foi. A gente tem essa memória aí para a gente poder ver. Você falou uma coisa, assim, só para abrir um parêntese e explicar para quem está assistindo a gente, você falou do ensaio do Smash. O ensaio do Smash é aquele ensaio onde você coloca um bolo e a criança se lambuza toda. É isso? É esse. Se bem que as mães criam uma expectativa muito grande nesse ensaio e eu sempre falo, cada um é cada um. Tem crianças que você coloca o bolo na frente e já vão de boca assim no bolo. Ah, meu Deus. Sabe? Sim. Tem crianças que eles olham pro bolo, começam a chorar. Sério? Choram desesperados. Por quê? Porque a maioria das vezes a mãe não deixa a criança se sujar, né? A criança já vem de casa assim, acho que eu não posso mexer em nada. Aí quando eles colocam os dedinhos lá, que eles olham assim, eles já mostram a mão pra mãe, que é pra mãe limpar. Então eu sempre falo, em casa você já tem que ir, né, meio que mostrando pra eles, tal. A maioria não come açúcar ainda, né? Então a gente faz bolo sem açúcar. Que legal. Tá? Tem alguns até que é sem lactose, né? Tem criança que tem alergia e tal. E eu falo, tem que deixar eles se sujarem, porque daí eles vão chegar aqui, aquilo pra eles é normal, né? Sim. Agora, se você coloca um bolo ali, a criança olha pro bolo, não sabe se chora, se ri, se põe a mão, aí tem uns assim que barbarizam, sabe? Nossa, aí se lambuzam inteiro. Aí é legal, né? Nossa, daí dá fotos maravilhosas, né? Mas aí tem aqueles que só choram. Aí a mãe vai embora frustrada, porque a criança não fez o que era para fazer. Mas a culpa é dos pais que não deixam a criança brincar e se lambuzar em casa, né? E uma pergunta, qual que é a idade para daí fazer um Smash? Quantos meses? Geralmente aninho? A gente faz com um aninho. Um aninho. Né? Tá. Às vezes a gente faz antes da festa, se a mãe vai usar as fotos na festa, ou então a gente faz já em seguida da festa, né? Porque a mãe vai estar correndo com festa, aquela coisa toda, né? Sim, já aproveita então, e faz. Então daí a gente faz depois. E esses álbuns que você trouxe aqui para mostrar um pouco, todos os ensaios você entrega um álbum físico para a pessoa, porque agora está na moda, você faz um ensaio fotográfico, a pessoa te manda o link, né? E se vira você para revelar e não sei o que e tal. Você não, você faz questão de entregar o álbum físico. Mesmo que a mãe compre o pacote só de fotos digitais, eu sempre dou de brinde umas fotos impressas para ela ver que tem que ter foto impressa. Tem que ter foto impressa. Tem que ter foto impressa pelo seguinte, você tem no celular, você tem no computador, mas essas mídias é muito fácil se perder. Claro. E se você tem um álbum físico, ninguém vai tirar de você, né? Então, Pode continuar. Só para falar que tem uma câmera mostrando aí bem certinho os álbuns da Fátima. Tem? Tem que pegar e mostrar? Pega a Fátima e mostra. Pode mostrar nessa que tá pegando ela ali, né? Isso, olha que lindo, gente. Esse é um de gestante. Maravilhoso. Né? Que é uma caixinha onde vão as fotos impressas, né? Geralmente eu dou 5 fotos, às vezes 10 fotos, depende do pacote que a mãe compra, né? E funciona assim. Eu acho que foto tem que ser impressa. Sim. Eu já tive situações da mãe... não, eu não quero agora, porque não sei o que tal. Dei lá 3 fotos, 5 fotos, tá, guardou. Aí, naquela época, eu entregava em pendrive. Em pendrive não, em DVD. DVD. E eu sempre fazia 2 cópias, né? Uma para ela ficar com ela e a outra para deixar na casa da mãe, da sogra, porque se perdesse tinha uma outra, né? Sim. E eu entreguei para uma família... Era uma festa de um aninho. Uma festa de um aninho. E ela não quis fazer álbum. Tá. Aí passou lá, sei lá, acho uns 3, 4 anos, entrou ladrão na casa deles. Meu Deus. E levaram lá um monte de coisa e aquele DVD estava junto e levaram embora. Aí a mulher me liga, desesperada. Você ainda tem as fotos da festa da criança e tal? Aí, geralmente, eu guardo 3 anos. E naquele ano eu não tinha feito, né, ainda a limpeza lá dos HDs. A sorte que eu tinha essas fotos. Ela falou, agora vamos fazer o álbum. Aí, engraçado sobre fotos, né? A gente só percebe a importância de fazer as fotos impressas depois que passa bastante tempo. Ali no início, né, quando você está fazendo as fotos, você não vê muita necessidade, ainda mais agora nesse mundo digital, né, Fátima? Aí Com depois certeza. passa ali, 5, 10, 15 anos, eu gosto de pegar as minhas fotos antigas, eu era horrorosa nas fotos quando eu era mais nova, mas eu tenho essas fotos impressas, e é gostoso encontrar elas e pegar e falar assim, nossa, que bom que eu evoluí. Com certeza.
Né? Sempre melhora, né? Sempre melhora com o tempo, igual vinho, apesar que eu não gosto de beber. Fátima, ó, vamos imaginar que agora tem uma mãe insegura, com medo de fazer uma foto, de fazer um ensaio newborn com seu pacotinho de amor que acabou de chegar no mundo. O que você diria para essa mulher de mãe para mãe? Olha, a maioria, como eu converso antes, elas já vêm, tipo, prontas, né? É difícil chegar uma, assim, insegura, que, ai, será que eu faço? Eu sempre falo assim, ó, você tem que confiar. Jamais, né, a gente vai machucar a criança, jamais. Para isso a gente tem técnica, né? Faz todo um trabalho. O meu estúdio tem ar-condicionado, né? Tem que ter. Sim. A gente deixa numa temperatura que vai ficar confortável para a criança. Para a gente, às vezes, é meio calor, né? Mas a gente tem que entender que a criança, acabou de nascer, né? Sente Acabou frio, né? de E ele vai estar... Tem umas fotos que é feito com o bebê peladinho, né? Pelado, isso. Então, tem que estar naquela temperatura. Aí, às vezes, a mãe fala assim, nossa, mas ele está com calor. Aí eu falo, não se preocupe, a gente sabe, né, a temperatura que tem que ser para a criança e tal. Então, assim, eu passo essa confiança para elas, entende? É difícil chegar uma mãe e ficar, ai, meu Deus, não sei o quê. Não. E outra coisa, no meu caso, eu faço o ensaio newborn em 2 sessões. Ah, é? Que é um diferencial. A maioria faz numa sessão só, faz a criança, depois já faz os pais. Eu acho que desgasta muito a mãe. Claro. A mãe acabou de ter a criança, a mãe está lá sofrendo, cheia de olheiras, insegura com tudo. Então, assim... Se sentindo horrorosa. Então, eu sei, já fui mãe, eu sou mãe. Exatamente. Então, por isso que eu te falo, eu sou mãe, né? Eu passei por isso também. Eu sei que não é fácil. Não. Então, tá lá, noite sem dormir, né? Não é fácil. Aí, o que acontece? A primeira sessão só vem a mãe e a criança. Tá? O pai traz, né? No meu estúdio dá para entrar com o carro direto lá na garagem, principalmente quando tá frio. Então, entra, eu fecho a garagem, tira a criança e vai pro estúdio. Aí o pai, eu digo, ó, tchau. Volta daqui um tanto tempo. A hora que a gente terminar, você volta. Por quê? O pai não tem paciência de esperar. Nenhuma. Entendeu? Não tem. O pai fica inquieto, o pai fica na cadeira, ele se mexe, a cadeira faz barulho, aí ele tosse, daí não sei o quê. Olha, não é fácil. E eu sei, então assim, para não deixar a mãe nervosa, eu falo para ela, ó, você tem que marcar para um dia que não tem médico, não tem nada. Você vem para cá tranquila, sem pensar muito em nada. Ela chega, ela é acolhida, sempre tem lá uma água, um chazinho, um sequilho para ela comer, uma fruta. Então ela se porque sente ela em chega casa. com fome, porque a mãe vive com fome, depois que nasce a criança, você só tem fome. Então, fome e sono. Aquele período que ela está ali comigo, ela se sente acolhida. Que bom. Né? Porque eu me preocupo com ela também. Então, Sim. tá ali o chazinho, bolachinha, sequilho, fruta, entendeu? Tá ali. Então, ela me entrega o bebê, né? Relaxa, todas né? as orientações para ela, como é que é para trazer a criança. E aí, ela deita lá na poltrona E relaxa. e relaxa. Umas chegam a dormir assim de roncar, sabe? Aí eu só olho para minha assistente e digo, olha que dó que dá, né? Sim. A menina tá morta de cansada. Só quem é mãe entende isso, gente. Quem Exatamente. nunca teve um filho não sabe do que a gente está falando. Aí a segunda sessão, daí ela já tá melhor, entendeu? Ela já tá mais forte, né? Já tá mais animada. Aí ela tem animação para fazer cabelo, maquiagem, entendeu? Sim. Agora, como que eu vou chegar para uma mãe que acabou de ter o bebê, às vezes teve lá complicações, né, tal, dizer para ela, ó, você tem que fazer cabelo e maquiagem. Elas vão querer me matar, cara. Né? E também é legal fazer com o pai e a mãe depois que o bebê já passou de pelo menos um mês. Às vezes antes, entendeu? Antes? Às vezes antes. Mas aí eu dou toda, né, as coordenadas ali. Daí como é ela que se segura e prepara tal. psicologicamente para ela também ser fotografada junto com o marido e com o filho, né? É um super diferencial, Fátima. Com certeza. Muito legal. E isso eu enxerguei, porque eu vejo que, né, em outros profissionais, eles fazem tudo junto ali, né? E nem sempre a mãe vai estar naquela vibe ali de querer se arrumar e... Não dá, cara. Não dá. Sim. Fátima, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para todas as mães, as que ainda não... vamos falar com as grávidas, que estão lá passando por aquele momento difícil, porque também não é fácil gestar uma criança durante 9 meses. Não. Manda uma mensagem para essas mulheres falando da importância delas registrarem este momento, porque assim como eu me arrependi de não ter feito as minhas fotos, manda uma mensagem para elas. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Há muito tempo já, eu tenho isso comigo. A vida da gente é um sopro.
Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. E gravidez, né? Acompanhamento ali até 1 aninho, festa de 1 aninho. E depois, eu sempre falo, nunca deixe de registrar, porque são momentos, você pode fazer 10 fotos, mas aquele momento vai ficar congelado. Né? Nós fotógrafos temos o poder de congelar o tempo, momento. Isso mesmo. Então, não deixe de fazer o ensaio gestante, porque é uma recordação não só para você, para o teu filho também. Lá na frente ele vai olhar e vai dizer, olha, minha mãe, né, fez o ensaio gestante, tal, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. A gente tem que viver o hoje e o agora, com a maior intensidade que a gente puder. Amei essa frase sua, acho que você podia colocar na bio, tá? Eu congelo o tempo. Achei incrível. E é isso mesmo, gente. A foto faz isso com a gente. Fátima, muito obrigada por ter vindo aqui contar a sua história. Foi um grande prazer. Trouxe muitos ensinamentos. Acho que você tem realmente um chamado para fazer isso, porque não é qualquer pessoa que faz com amor, com dedicação e pensa em todos os detalhes. Então é isso que a Fátima faz. É muito mais, é além do dinheiro, né? Com certeza. Você tem um porquê muito claro de fazer isso. Tenho. E, gente, vou deixar aqui as redes sociais da Fátima, mas, por favor, fale o teu Instagram, como que as pessoas te encontram. O meu Instagram é o @FátimaBalabanFotografias, né? E lá tem um link na bio, né? Entra lá e fala direto com a gente no WhatsApp. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu fotografo partos também, tá? Eu tinha dado uma parada, né, por causa dessa minha situação aí, mas esse ano eu vou voltar a fotografar. Então, assim, as mamães que forem ter bebês aí no Nossa Senhora de Fátima, que agora é Unimed, né? Eu eu fotografo o parto de vocês, com a maior alegria e com a maior felicidade. Maravilha, gente. Ó, vou deixar o contato da Fátima aqui embaixo. E antes de encerrar, eu quero deixar meu agradecimento especial a quem caminha junto comigo neste movimento, a Confraria Story, que sempre me veste em todas as gravações com elegância, identidade e presença, porque a imagem, gente, não é vaidade. É comunicação, é posicionamento, é energia alinhada com quem você é. E, mais uma vez, a Vega Produtora, que acredita nesse projeto desde o início e transforma cada episódio em uma experiência profissional, sensível e impecável para mim e para os meus convidados, cuidando de cada detalhe para que essa mensagem chegue com verdade. Obrigada por acreditarem em histórias que enriquecem nosso podcast, em vozes que despertam e um propósito que vai muito além desse podcast. A gente continua no próximo episódio. Um beijo no seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Obrigada, Fátima. Obrigada a você. Até o próximo.